Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Unicast, seu podcast de teologia que visa trazer unidade na nossa diversidade de convidados. Hoje, inclusive, um convidado cheio de graça, que já tá segurando o riso aqui. Mal começamos. Tô olhando pro meu pastor já, olha lá. A gente já começa rindo aqui. Esse é o clima aqui no estúdio para essa gravação. Espero que você esteja bem, espero que você esteja alegre assistindo mais esse episódio conosco. Estou aqui, meu nome é Pedro Fernandes, como você já sabe, à minha frente, como sempre, pastor Léo China, pastor Gibas, bem-vindos. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez, que alegria estarmos aqui, juntos, novamente, discutindo um tema, mais uma vez, muito relevante, eu creio que vai edificar muito sua vida. Fala, pessoal, estamos juntos aqui mais uma vez, que Deus te abençoe, que bom que você está com a gente, que bom que você tem nos prestigiado, nós agradecemos por isso, esperamos que esse conteúdo aqui também te edifique, em nome de Jesus. E na sua segunda participação conosco, mais uma vez retornando para conversar na segunda, uma participação por temporada, pastor Cleidson conosco aqui. Excelente tarde a todos, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Satisfação enorme poder estar aqui mais uma vez num tema tão relevante, né? Que Deus possa nos conduzir aí para falarmos um pouco mais, né? Sobre teologia. Deus abençoe a todos. Vai ser um excelente episódio, tenho certeza. Bom, se você está aqui nos ouvindo, você já leu aí, como sempre, né? A gente sempre diz, né? Você já sabe o que a gente está falando, ainda mais depois de quase 2 minutos aqui de apresentação. A gente vai conversar, então, sobre a importância da teologia para o cristão comum. Aliás, faz muito sentido esse tema, né? Afinal de contas, todo episódio a gente começa falando que o Unicast é seu podcast de teologia. A gente sempre enfoca esse ponto, né? E eu queria direcionar aqui, vou começar com o nosso convidado direto, né? Já trazer ele para a gente começar essa conversa. O que a gente pode pensar, então, né, para o nosso ouvinte comum que não é teólogo, que às vezes não conhece, não sabe o que significa isso. A minha pergunta é, o que é a teologia na teoria e qual que é a sua importância na prática? A gente tem um conceito teórico e a gente tem como que isso se revela no nosso dia a dia. Como é que a gente pode fazer essas definições? Pedrão, é isso aí, hein? Na teoria é longo o papo, né? Então eu pensei muito sobre isso, porque se a gente tiver que realmente levar isso ao pé da letra, né? Porque esse ano eu me dispus a estudar um pouco mais sobre história antiga, né? Então eu voltei lá na nossa base literária, que é Homero, e dali nós viemos evoluindo, né? E o que nós temos de base literária hoje veio de lá, né? Dos gregos, e essa palavra também, né? Que eu costumo dizer, como disse no último podcast aqui, é uma das palavras que nós pensamos que é uma palavra evangélica, né? Uma palavra cristã, mas ela é utilizada aí por longos anos, né? Começou, como eu disse, lá em Homero, e aí nós vamos avançar ali do ano de 1200 até 800, depois nós vamos avançar para Hesíodo, que foi de 900 até meados de 800, e chegamos aí avançando já para a gente entender um pouco melhor dessa ideia teológica, né? Nós vamos chegar ali no que nós chamamos de período patrístico, né? O período ali dos pais da igreja. Justino Mártir, ele foi um filósofo e ele foi o primeiro homem a defender essa ideia de teologia, né? Quem utilizou essa palavra aí como teologia de maneira cristã foi Justino Mártir. E logo depois, né, ali do século II e III, nós temos Clemente de Alexandria, que também foi um apologeta que defendeu de maneira veemente essa ideia da palavra de maneira teológica, né, para se apossar dela. E depois nós vamos avançar para um homem que foi aí marcante na história da igreja também ali no século III, né, que é Agostinho de Hipona. E ele, de fato, conseguiu desenvolver melhor essa ideia de o que era a teologia, e ele parte também para a ideia da trindade, né? Então, nós vemos ali em Agostinho ele avançar bem nesse conceito. Então, de maneira teórica, nós avançamos muito por esses campos, chegando um pouco mais à frente, lá no período da escolástica, com o Tomás de Aquino, que foi um homem que desenvolveu muito bem essas ideias gregas e também cristãs da ideia teológica que nós temos hoje, né? Então, nós precisamos olhar para trás para poder entender bem
esse rastro que essa palavra vem deixando, né, ao longo da história. Então, de maneira teórica, a teologia ela passa por várias nuances, né, até chegar no conceito que nós entendemos hoje, que é de a revelação, né, do que Deus se deixa ser revelado para o homem, né? Num período longo da história, nós conseguimos enxergar que era uma partida contrária, né? Era o homem tentando entender o ser angélico, né, como os filósofos tratavam. E aí, a partir de então, nós conseguimos entender que, como Tomás de Aquino disse, né, é Deus se revelando enquanto ele se apresenta. Essa seria talvez uma primeira definição para a gente pensar. Exatamente. Então, a primeira definição que a gente pode ter a respeito do que é a teologia, né, é a revelação de Deus para nós enquanto cristãos, né? Agostinho, ele trata vastamente ali em João capítulo 1, né, que no princípio era o verbo, né? É a ideia do logos, né, o princípio de todas as coisas. A ideia filosófica que os gregos tanto tratavam era sobre esse ser supremo que governava e, como Aristóteles disse, ele não poderia ser parte do processo porque ele, senão ele também seria finito. Então precisaria ser alguém de fato que governasse de maneira soberana, Fora do tempo, fora de qualquer ação temporal, ou seja, ele já estava tratando exatamente sobre o que Agostinho ele vinha falar de maneira categórica, né? No princípio era o verbo, era o logos, aquilo que todos buscavam, né? Os filósofos, né? E aí trata da ideia do princípio. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, ele está ali agora desassociando as pessoas, ele estava colocando uma categoria de algum ser supremo. E aí, quando ele fecha com a ideia de e o verbo era Deus, ele trata da mesma essência, ou seja, era um ser supremo que estava desassociado, mas ele governava com a mesma intensidade, né? É interessante que lá no livro de Agostinho, né, preparando aí para conversar um pouco sobre isso, se a gente pega Confissões, o livro 7, os capítulos 9 e 10, Agostinho ele vai tratar exatamente, por ser um profundo conhecedor das ideias platônicas, né? Ele fala essa frase que está lá no capítulo 9, ele fala, olha, eu já ouvi Platão dizer que no princípio era o verbo, mas que o verbo habitou entre nós, como diz em João 14, eu só pude ler na Bíblia. Então, essa é a grande ênfase que nós damos nessa palavra teológica, né, que passa por várias frentes e acaba sendo apossada pelos cristãos agora de uma contrapartida diferente, né, de Deus se revelando a nós. Sensacional, definição impecável, eu diria. E a gente então tem um conceito teórico muito bem estabelecido. A segunda parte da pergunta seria, talvez para o nosso ouvinte aí que tal, eu também me interesso muito pela filosofia, por esses temas, né? Mas talvez quem está nos ouvindo está dizendo, isso aí para mim era a aula que eu pulava na época da faculdade. Eu evito se eu puder. Então, como que a gente pode trazer isso para a parte... Qual que é a importância de entender, não necessariamente só os conceitos, né? Mas qual que é a importância de pensar que Deus está se revelando e buscando se apresentar e se revelar a nós para o cristão comum? Então, aí nós precisamos partir para um outro autor também que eu gosto muito, inclusive eu tenho um livro lá que é a Teologia Sistemática de Wayne Grudem, né? Diga-se de passagem, batista reformado. Então, depois que eu descobri que ele era batista, passei a amá-lo ainda mais e vi que ele é um cristão de fato, né? Brincadeira. E aí o Wayne Grudem, brincadeira, pessoal, mas ele traz uma definição muito interessante, que ele fala que a teologia ela não pode ser árida nem enfadonha, ou seja, é exatamente essa ideia da aula que nós queremos pular. A teologia não pode ser só isso, somente a parte acadêmica. A teologia ela tem que ter esse pressuposto prático, então ela não pode ser árida, aquele clima desértico, aquela coisa maçante que nós não queremos, e ela não pode nos enfadar também, mas ela deve ser cantada, ela deve ser vivida e ela deve ser praticada diariamente. Então, a definição de Wayne Grudem, para mim, é uma das melhores que tem. É algo que tem que ser prático. Ela deve ser orada, ela deve ser vivida, ela deve ser cantada, ou seja, é algo que faz parte do nosso dia a dia. Quero passar a bola para os meus amigos de sempre aqui, meu pai, Pastor Léo. Como que essa ideia
de teologia que deve ser prática, como a gente estabeleceu aqui, ela afeta aquilo que a gente faz? Eu acho que a grande questão aqui, primeiro a gente pensa assim, a pessoa ouve falar em teologia, ela acha que isso é coisa de pastor, ou de acadêmico, ou de professor de curso teológico. Cara, e não é. A gente primeiro, eu quero lembrar que a gente está num país que é majoritariamente cristão. As pessoas, elas se identificam em sua maioria como cristão nas suas diversas vertentes. E se nós somos cristãos, a gente precisa entender que a gente serve um Deus que nos convida a conhecê-lo, né? Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós gravamos recentemente, né, um episódio sobre louvor e adoração, e foi muito falado nesse episódio que a nossa adoração ela parte da primícia de que nós devemos conhecer aquele ser que adoramos. Então, nesse sentido, todo mundo, se você é cristão, você é teólogo, amigo. Talvez você acabe de descobrir isso, mas se você é cristão, você é um teólogo. Você está buscando conhecer e falar de Deus. Acho que, assim, são um parênteses, né? Porque a gente comentou disso nesse episódio sobre louvor e adoração, né? É sempre a questão da qualidade da teologia, né? Às vezes você é um péssimo teólogo que está falando verdade. Falou tudo. Você é teólogo. Se você é um bom teólogo ou um teólogo ruim, e aí eu não estou diminuindo quem faz um curso de teologia, quem é um bacharel, de maneira nenhuma, né? A pessoa que resolveu estudar intencionalmente, ter uma graduação ou um curso livre, excelente. Que bom se todos puderem fazer isso. Mas numa instância menor, eu espero estar me fazendo entendido, à medida que eu falo ou eu conheço Deus, eu sou um teólogo. Então é fundamental, é importante para qualquer cristão entrar nessa área, ter esse conhecimento e saber que nós estamos falando de conhecer um Deus que quer ser conhecido. Ele se revela progressivamente. Aí são outras questões, mas Deus quer ser conhecido e embora possa soar também assim com uma pretensa arrogância, né? Vamos falar do Deus Criador, mas se Deus quer ser conhecido, em alguma instância nós somos teólogos e é importante, afeta toda a vida de um cristão conhecer ou deixar de conhecer a Deus. Na verdade, a teologia ela vai moldar a nossa cosmovisão, a forma como a gente enxerga a vida. Tem um texto em Colossenses 3, deixa eu ler o texto, 1 e 2 diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então, se a gente parar para pensar, a gente pensa o tempo inteiro, né? Se a gente parar para pensar, dependendo da teologia que nós temos, e aí teologia pegando... né, do significado mais simples da palavra, né, do grego ali, o logia, né, o estudo, e theos, Deus, né, teologia, estudo de Deus. Ou seja, aquilo que nós podemos aprender sobre Deus. E aí o podemos concorda com o que o Gibas falou, né, aquilo que Deus se revela. Nós só podemos aprender aquilo que Deus nos permite aprender através da sua própria revelação. Então, o que nós compreendemos de Deus molda a nossa forma de viver. Molda os nossos pensamentos, molda os nossos interesses, deve moldar. Né? Então, a teologia, na prática, ela precisa se aplicar formatando o nosso modo de viver. E aí, o que o Gibas colocou, que também acho interessante, é que, de fato, todos nós, bem ou mal, estamos fazendo teologia. Né? Cabe dizer se a teologia é boa ou é ruim. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não gosto de teologia. Na verdade, você se identifica com um Deus que não tem prazer em ser conhecido. Então, a pessoa que afirma, não gosto, eu prefiro eu prefiro servir a Deus sem conhecê-lo. Então quer dizer que você serve a um Deus. Isso é teologia. Você serve a um Deus que não faz questão de ser conhecido, que não se importa se você o conhece, o reconhece, o serve, presta a ele adoração como ele determina que deve ser adorado, enfim. Né? Então, o nosso viver já é uma forma de fazer teologia o tempo inteiro. Todas as pessoas. A questão é se a teologia é boa ou é ruim. Verdade. Interessante. E só complementando, vou lançar mais uma bola aqui, e as pessoas também se interessam, né? Veja que essas conversas sobre Deus acontecem o tempo todo.
Ocasionalmente, outro dia eu estava na casa da minha sogra, a gente estava debatendo sobre o céu. E aí, minha sogra estava comentando que um pastor comentou que os anjos vêm buscar a alma da pessoa quando ela morre. E aí a gente começou a conversar sobre aquilo. Tá fazendo teologia. E no almoço de domingo, provavelmente, isso, né? Bem por aí. Então, assim, essa é a ideia de teologia, né? Que a gente, o tempo todo, como cristão, você não precisa ser pastor. Se você é um cristão, se você está vivendo sua vida, dando um testemunho, alguém uma hora vai te fazer uma pergunta de um assunto ali, querendo entender sua opinião, querendo entender o que você pensa. Na verdade, todo mundo tem uma ideia de Deus. De quem Deus é, de como ele age, do que ele exige. Todo mundo tem uma ideia, mesmo que seja errada. E isso Exatamente. é fazer teologia. Nós teve um episódio aqui, foi um episódio com os Irmãos Legendários. E eu citei do tripé da teologia, né? Experiência, doutrina e revelação. O perigo, por exemplo, de você, né, como pastor, falou assim, eu não gosto de estudar, eu não quero falar, é você, por exemplo, ser o crente que vive de experiência. Isso é perigosíssimo, né, viver somente de experiência. Até porque a Bíblia ela nos encoraja a conhecer Deus, né? Os apóstolos, eles falavam, né? A igreja de Atos crescia porque perseverava na doutrina, né? Na comunhão, na oração, no partir do pão. Ou seja, eles perseveravam num ensino, numa doutrina, em algo que foi numa base, né? A história da igreja é a história de um povo que tinha a Torá, que tinha um livro, né? Que a Torá, para você que não sabe, né? É o que nós chamamos de Antigo Testamento hoje, né? Era o livro que os judeus tinham na época de Cristo, e aí depois isso se transforma para nós cristãos em Antigo Testamento. Então, sempre houve, né, um conjunto de ideias. A Bíblia está ali para estudarmos, para lermos. Então, é perigoso quando a gente fala que não quer conhecer a Deus, não quer ler sobre Deus, ou não quer se informar sobre Deus. E aí toda a minha teologia é de experiência, de algo que eu vivo. Né? Não, experiência é bom, é válido, é uma parte. Mas o falar sobre Deus, o conhecer a Deus através do que está escrito, faz parte e é muito importante e molda a nossa vida. E, na verdade, a falta de conhecimento ela é criticada, né? Porque nós temos ali em Oséias, né? Meu povo perece, né? Ele é destruído, uma versão diz assim, por falta de conhecimento. Perfeito. Em Atos 17, os bereanos são elogiados, né, eram tidos como mais nobres porque examinavam. Os apóstolos pregavam e os bereanos iam conferir para ver se falaram. Dentro do que a Bíblia dizia. E hoje a gente vê as pessoas aceitando qualquer fala como verdade. Ou admitindo falas que mais lhe agradam como verdade, escolhendo, né? Parece que a gente vive um buffet teológico, né? O que me agrada, eu leio... E você vai passando a bandeja, né? O bandejão ali, isso serve para mim. Isso aí. Esse aqui eu não quero. Isso serve para mim. E nós não escolhemos o que a palavra de Deus serve ou não serve. A gente trabalha com a verdade. O que é verdade, nós moldamos a nossa vida na verdade. E não o oposto. Não, isso não serve porque não me agrada. Não, ao contrário. Se acontecer isso e aquilo ali não te agrada, mas é a verdade bíblica, na verdade, eu é que preciso moldar a minha vida e tirar o que não agrada a Deus do meu viver para eu me moldar o que a palavra está ensinando. Se a gente pega, né, esse contexto de Oséias, né, um contexto onde o povo de Israel estava só decaindo, né, um apodrecimento, a situação só piorando justamente por um processo de esquecimento da palavra de Deus, né? Isso aí. Um processo onde aquilo foi ficando de lado. Eu estava lendo esses dias, no final já de 2 Crônicas, 2 Reis, não me lembro o nome do rei, né? Mas de repente eles acham, eu acho sensacional isso, né? Josias. Eles acham o livro da lei. E aí é uma coisa assim, meu Deus, como é que pode? Como que acha? Como que... Tinha perdido? Ou seja... Ficou completamente... revela, eu acho que o fato desse achar num tom de surpresa mostra o nível que chegou o povo. E aí, como o pastor disse, né? Hoje a gente vive um processo que se inverteu. As pessoas querem louvar eu escolho o que eu quero ouvir, eu não tenho um compromisso com uma verdade, eu não tenho um compromisso com o estudo, com se aprofundar. E como é perigoso, Pedro, porque você está falando aí, né, dos livros de Reis e Crônicas, eu tô lendo Jeremias, já caminhando para o final,
E Jeremias era um profeta, e o profeta no Antigo Testamento ele era a voz de Deus. O que o profeta falava, né, o verdadeiro profeta, era Deus falando. E Jeremias ele adverte várias vezes o povo das direções que Deus estava dando, mas o povo queria ouvir as próprias vontades, né? Então, assim, Jeremias avisa: vão para a Babilônia que vai ser bom. Não, nós vamos fazer nossa vontade. Não vamos para a Babilônia. Aí a Babilônia vem, toma o povo, leva uma parte, a parte que fica quer ir para o Egito. Jeremias avisa: não vão para o Egito. Deus está falando para vocês ficarem aqui. Tudo o contrário. E que se vocês forem para o Egito, vocês vão morrer. E o povo tinha jurado para Jeremias que a direção que ele desse, eles iam obedecer. Aí Jeremias dá a direção, eles: não, nós vamos para o Egito. Ou seja, uma falta de seguir. E aí, claro, gente, eu estou falando em cima de que todo mundo sabe que o profeta era a voz de Deus. O povo não conseguiu obedecer à voz de Deus. Ou seja, essa falta do relacionamento, né? Porque teologia é isso também, né? É relacionar-se. A gente conhece a Deus, dissemos isso também em outro episódio, né? Quando a gente se relaciona com Ele. Então, sim, eu não consigo imaginar alguém, e talvez eu sei que isso é novo para você, para muitos que nos ouvem, né? Mas todos somos teólogos, porque todos precisamos conhecer e buscar conhecer a Deus. Deixa eu pegar um gancho, eu acho que tem algo muito útil para a gente falar. Quero puxar de volta o pastor Cleidson aqui para esse tópico, né? A gente falou, meu pai estava citando um período onde os profetas eram claramente a voz de Deus ali, não havia dúvidas. Hoje a gente entende que essa revelação definitiva é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Como a gente sempre diz, você quer ouvir Deus falando, só abrir sua Bíblia. Você vai ouvir Deus falando o tempo todo ali. E ouvir a Deus em voz alta, como é que é? Você lê em voz alta. Muito bom. Muito bom. E aí, pastor Cleidson, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, né? Qual que é o papel da leitura bíblica diária para o cristão dentro desse contexto? Talvez alguém que está nos ouvindo que entendeu: eu sou um teólogo, eu preciso conhecer a Deus. E talvez ele até ouviu falar: não, eu tenho que ler a Bíblia. Qual que é o tamanho dessa importância? Como que se encaixa nesse processo de formação teológica do cristão comum a leitura bíblica diária? Vamos lá para a Bíblia, né? Tito 1:9. Olha o que a Bíblia nos diz: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Por que a leitura da palavra de Deus é tão importante para nós? Porque, como o Gibas já disse, somos todos teólogos. E a ideia de nós... Eu até comentei com o Gibas, né? Eu já li algumas páginas da Teologia Sistemática de R6 Pro que tem exatamente este título. Teólogos. Somos todos teólogos. Então, eu consegui ler, né? Eu descobri esse material e consegui ler boa parte dele, e o que ele trata é exatamente essa ideia. Nós precisamos estar apegado à palavra, porque, como o pastor Léo disse, né, como que eu posso viver uma vida de relacionamento com Deus que eu não quero conhecer? E se eu não quero conhecer esse Deus, como eu irei motivar, né, o exortar aqui, motivar as pessoas com uma palavra reta, verdadeira, ou como eu vou convencer as pessoas que estão tentando contradizer o que é o verdadeiro evangelho? Eu sempre cito isso, que para mim foi muito marcante. Em uma das nossas células, nós tivemos um quebra-gelo que era sobre as marcas. Como que nós identificamos as marcas falsas? Conhecendo as verdadeiras. A partir das verdadeiras. É muito interessante isso. Muito Por quê? interessante. Era muito parecido. E várias pessoas erraram. Eu errei. Agora que eu lembrei de qual que dizendo que as marcas, no caso, eram os logotipos de marcas As famosas, empresas, né? As logos das empresas Pegava- famosas, da Fila, Samsung. Você só saberia qual é a falsa se você soubesse Se você qual é a soubesse verdadeira. qual que é a verdadeira. E várias nós sabíamos quais eram as verdadeiras, e assim, tinha umas que eram um pequeno detalhe, e aí a gente acabava optando pela falsa. Por quê? Porque a gente não tinha pleno conhecimento, né? E nessa teologia é muito interessante. Eu vou finalizar a leitura dela, inclusive. De Sproul, ele trata exatamente isso. Nós precisamos conhecer a Bíblia como um todo. Normalmente, quando você pega uma sistematização teológica, você vai ter ali vários pontos dentro daquele livro, que é interessante você pegar.
por exemplo, como eu comentei com o pastor Léo há pouco tempo, quando está próximo da ceia, normalmente eu gosto de ir lá e pegar minha teologia sistemática e ler sobre a ideia da ceia, né, em cosmovisões diferentes, o que a Bíblia apresenta. É muito bom a gente fazer isso, mas Sproul fala que nós precisamos ter uma visão total do que a Bíblia ela quer nos demonstrar. E como nós vamos fazer isso? Estando aplicado à leitura diária. Por que é importante a leitura bíblica diariamente? Porque é só assim que eu vou estar conhecendo mais sobre o que Deus se deixa ser revelado, que é aonde? Nas Escrituras Sagradas. Nós temos que estar, como o Tito diz aqui, apegado à palavra fiel. Por quê? Nós temos tido nos últimos tempos aí, que ele fala exatamente sobre isso ali no prólogo da sua teologia, que é o problema do existencialismo, né? Que ele vai trazer duas ideias, que é o relativismo e o pluralismo, ou seja, não existe nenhuma verdade absoluta, a não ser a verdade de que nenhuma verdade é absoluta, mas ela é a cada pessoa de uma maneira. Ou seja, o relativismo ele vai dizer isso. Para o que você é certo. O que é errado para mim é errado, né? Ou então, nós precisamos respeitar todas as ideias, né? Na verdade, quando nós estamos apegados à palavra fiel, o que a Bíblia de fato quer nos dizer, é o que o pastor Léo colocou muito bem. Eu não posso simplesmente respeitar todas as ideias, porque muitas delas vão ferir os princípios bíblicos. E como eu vou combater isso, novamente? Apegado à palavra fiel. Na leitura bíblica diária, entendendo, conhecendo sobre a palavra de Deus, para que nós possamos ter como combater, ser um apologista, né? Ser alguém que de fato conhece, entende e sabe confrontar no momento correto. Para concluir, ele traz uma ideia muito interessante, que é sobre os paradigmas. E o paradigma é quando você pega um grande quebra-cabeça e está faltando uma peça. Você já consegue decifrar boa parte do que aquilo quer dizer para você. O que está faltando? Está faltando uma pequena parte, porém, 99% está compreendido. Ou seja, isso nós estamos tratando sobre teologia. Existem alguns pontos que nós, de fato, nós não vamos conseguir chegar a uma definição exata, a uma concordância mútua. Que é o mistério. Que é o mistério, exatamente. Mas o que ele está querendo dizer? Olha, num todo, nós conseguimos nos apoiar na palavra de Deus para poder exortar, né, motivar as pessoas. Cara, você está indo no caminho certo. Essa é uma boa teologia. Você está seguindo a palavra de Deus. Ou então, amigo, deixa eu te contar, isso não é bíblico, cara. E nós precisamos confrontar as pessoas ao invés de... É o que ele diz a respeito do existencialismo. Ele quer sempre trazer novidades, porque o ser humano ele é isso. Ele necessita de algo novo, né? Ele quer trazer, não, mas as pessoas precisam ver que eu descobri algo. Não, na verdade, nós precisamos nos apoiar sobre esses homens que viveram ali como os pais, né, da igreja, no período patrístico, no primeiro século. E a tradição cristã foram homens que se dedicaram, de fato, a essa parte acadêmica, a entender o que a palavra de Deus é, porque, como Clemente de Alexandria disse... o papel dos gregos foi como um pedagogo. Eles serviram para trazer uma ideia muito clara e um conhecimento didático do que poderia ser os seres celestiais, né? Ou a ideia da divindade, o cosmos. Mas esses homens, eles pegaram a palavra de Deus e agora, né, nós não estamos mais diante de um Deus que nós não conhecemos. Como Paulo fala lá em Atenas. Olha, no polo grego, Paulo chega lá e fala, olha, esse altar ao Deus desconhecido, na verdade, é o altar do Deus soberano, o Deus que governa sobre tudo e sobre todas as coisas. E onde nós vamos conhecer mais sobre esse Deus? Em sua palavra revelada. A palavra tem que ser o ponto de partida, né? É interessante que o Cleiton está colocando sobre essa verdade relativa, né? E a gente vive um tempo de verdades relativas, né? Não existe uma verdade absoluta mais. Cada um pensa como quer, vive como quer e está tudo certo. Se a gente pensar na teologia que todos fazem, é aquela frase, todos os caminhos levam a Deus. Que não é uma verdade. Não. Né? A palavra, a revelação de Deus afirma que só há um caminho. Jesus é o caminho. Ele é a verdade.
Ele não é uma das verdades. Ele é a única verdade. E ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai conhecer a Deus se não for através de Jesus. Então, se o crente ele não tem o hábito de ler a Bíblia diariamente, ele fica à mercê das experiências e das opiniões dos homens, de outras pessoas. E aí, como o Cleiton também colocou, como o homem tem esse desejo de trazer algo novo, né, de apresentar algo novo, tem muita gente apresentando algo novo, mas são mentiras novas. E aí, quem não conhece a Bíblia por si, embarca em heresias, em falsas doutrinas. Por quê? Porque não tem o hábito de ler a Bíblia. Então, a teologia, né, esse fazer teologia, que às vezes criou uma imagem negativa, né? As pessoas acham que estudar teologia Que a letra mata. que a letra mata, vai ficar doido. Eu tava esperando Vai a ficar camisa do Gibas hoje. Eu ia comentar isso do Devia começo. ter vindo, né? Eu tava esperando aquela Teologia coisa, né? não esfria o teologia. crente, ela apaga o falso fogo. Eu lembro quando eu fui fazer seminário, e alguns anos atrás, A letra mata é outra coisa, viu, gente? É outra exegese, a gente explica depois. Não tem, a letra não mata, não no sentido de que a teologia é ruim. e questionaram, você vai fazer, você vai desviar. Vai ficar doido. Aí, Isso era olha muito só, comum. sério. Você vai desviar. Você vai... De fato, alguns colegas desviaram. E outros ficaram doidos. Mas aí, hoje a gente, Nossa, né, cara. um pouco mais de caminhada, né, no evangelho, na igreja, etc e tal, a gente vai percebendo que realmente foi por más influências. Foi por teologias erradas. Foi por influências, né, infelizmente, até de professores que eram conhecedores, né, dos argumentos teológicos, apenas ali no intelecto, mas que por seus atos demonstravam não conhecer a Deus, por seus frutos. Acaba influenciando alguns, sim. Agora, a teologia, o estudo de Deus, conhecer mais a Deus, pelo contrário, nos aproxima do Senhor. Amém. Conhecer quem é o nosso Deus. Aquilo que Deus revela na sua palavra é maravilhoso. A gente se apaixona mais e mais a cada dia pelo Senhor. E é fundamental realmente essa leitura da Bíblia, é isso que muda, né? Ler bons livros é importante. Isso. Você está assistindo um podcast numa mesa de pessoas que gostam de ler vários livros, mas a teologia ela nasce prioritariamente ou inicialmente da Bíblia, da palavra de Deus, né? O salmista disse assim: eu escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Então, assim, é fundamental ler a Bíblia. E claro, né, aí eu gosto mais, nós falamos da frase aí, né, da letra mata, que muitos usam para não estudar, mas eu prefiro ficar com o Jonathan Edwards, né, aquela frase que a gente gosta, que a gente fez até camiseta também, né? Uhum. Deus precisa de homens que tenham luz na mente e fogo no coração. Amém. Então a palavra ela traz essa luz e o relacionamento com Deus, o fogo no coração. Muitas pessoas elas até conseguem ali a luz na mente, conhecem, me ajudem aí, né, o Deus da história, né, ou até a história de Deus, mas não conhecem o Deus verdadeiro de se relacionar. Né? A teologia é isso, né? Conhecer teoricamente, mas se relacionar com esse Deus, e nós nos relacionamos como? Através da palavra. Né? Quando nós oramos, falamos com Ele. Quando nós lemos a palavra, ela fala conosco e ela nos muda. Né? O próprio Jesus disse, né, João 5,39, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Né? Jesus está falando que a Bíblia falava dele. Então é fundamental, Pedro, a leitura bíblica diária para nós cristãos. Um adendo que eu faria só, a gente falou sobre esse tempo de relativismo, né? Acho que é um grande desafio, o debate público acalorado das redes sociais. O tempo todo a gente tem essa tendência aí as pessoas nos puxam para que todo mundo seja, não, tudo é verdade, tudo é relativo. Acho que é sempre importante dizer, né, que quando a gente fala de respeito no ambiente público,
A gente não acredita na violência como uma maneira de imposição da fé. A gente não acredita que a gente deva obrigar ninguém a fazer violência contra outras religiões, nem nada do tipo. Mas, por outro lado, a Bíblia vai nos fazer ter uma opinião firme, né? Isso Não aí. vai ser complacente também. Você não precisa ser ofensivo e agressivo, mas você também não precisa abrir mão dos seus valores, abrir mão daquilo que você acredita. E a gente defende aqui que você acredite no que a palavra diz. Através da leitura diária, através daquilo que a palavra diz. Pedrão, me permita, né? Porque assim, eu tenho lido muito sobre isso e pensado também a respeito desse tema, porque a ideia primária do relativismo é exatamente essa. Nós não conseguimos chegar em um ponto comum. Nós não conseguimos. Então eles vão partir dessa ideia. Olha, se não é possível de maneira sadia nós chegarmos a um ponto de equilíbrio, vamos respeitar a opinião de todos. Mas aí nós vamos partir do pressuposto que não existe mais juízo de valor. E é necessário fazer esse juízo de valor. Nós precisamos, inclusive a partir da palavra de Deus, entender o que biblicamente é correto e a partir dessas ideias cristológicas, nós defendermos a nossa fé. Um exemplo muito bom que eu ouvi, e é exatamente para esse extremo que as pessoas querem nos levar. Beethoven, de maneira clássica, né, de maneira ímpar, ele interpretou tão bem a música, e existe ali uma ética, existe uma moral, um sentimento, existe uma ideia por trás de tudo aquilo ali. Mas nós também temos um filósofo contemporâneo nosso, que é o senhor Tiririca, que canta Florentina de Jesus. Ou seja, as pessoas querem dizer que tudo é música. E nós precisamos respeitar. E elas estão em pé de igualdade. Olha, o relativismo ele vai partir dessa ideia. Tudo é música. Amigo, nós temos que fazer juízo de valor. Nós temos que entender o que de fato é relevante. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso a partir da ética social. Nós precisamos entender o que de fato agrega, primeiramente, para a sociedade. E aí depois nós vamos partir também para o nosso credo. Aquilo que nós acreditamos como base teológica, como base de fé, é a palavra de Deus. Então nós precisamos fazer esse juízo de valor pela palavra de Deus. E não é tudo que é correto, não é toda teologia que é aceitável, não é toda palavra que é benquista no meio cristão, não é de fato. Nós temos que fazer esse juízo moral, esse juízo ético. Nós precisamos entender que, olha, você está falando que isso é teologia, mas na verdade isso é uma teologia muito rasa. Você está falando que isso é teologia, mas na verdade você está levando para um extremo relativista o que de fato não é a palavra de Deus. Ao invés de você fazer uma exegese do que a Bíblia te diz, você está fazendo uma exegese, que é forçar a Bíblia a dizer exatamente o que ela não diz. Né? Então nós precisamos chegar nessa ideia de que nós conseguimos chegar num ponto de equilíbrio. E como nós vamos fazer isso? Como Tito disse, apegado à palavra, fiel. A palavra de Deus é a base. Não é a minha verdade, não é a verdade do pastor Léo China, é a verdade bíblica. É o que a palavra de Deus propõe. Então nós temos que partir não de um pressuposto de que nós não vamos chegar num ponto em comum. Nós temos que partir do pressuposto que esse ponto de equilíbrio é a palavra de Deus. Muito bom, sensacional. Bom, queria que a gente, quase querendo partir para os nossos minutos finais, a gente ainda tem... Vou tentar fazer 2 perguntas em uma aqui para a gente ter uma última conversa. A gente está falando, então, a gente já falou de conceitos mais teóricos, a gente firmou o pé agora, né, no sentido da palavra de Deus como centro do aprendizado teológico, e eu queria que a gente falasse sobre... Bem, a gente citou aqui, meu pai falou de livros, já outras maneiras, como que o cristão comum pode fazer para aprender uma boa teologia, já encadeando isso na importância dessa busca para a gente fugir de heresias, para a gente fugir desses entendimentos, como o pastor Cleidson disse aqui, que vão levar para caminhos ruins. Vou começar com meu pai. Por onde o cristão pode começar a estudar teologia, para além da Bíblia, que a gente já estabeleceu que é o nosso pontapé inicial? Eu acho assim, primeiro, a sua igreja ela é bíblica. A Bíblia ela é aberta e explicada.
a maioria das pregações da sua igreja, elas são expositivas. Ah, pastor, o que é uma pregação expositiva? O pregador, ele abre o texto, lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Ou na sua igreja, o pregador, ele abre o texto, fala um monte de coisa da cabeça dele, menos do texto, esquece do texto. Você sai da pregação falando assim, por que ele leu o texto? Então, primeiro ponto, isso para você ver se você está aprendendo da Bíblia, né? Tem que ser majoritário isso aí, né? Isso tem que ser majoritário. O texto tem que ser lido, explicado e aplicado, de preferência. Tem jeitos diferentes? Tem. Vamos falar de um tema. Nós vamos falar da reforma. Nós vamos falar do louvor. Os nossos podcasts, eles são temáticos. A gente fala de temas. E algumas pregações podem ser temáticas. Então, primeiro ponto, eu vejo sobre ainda isso. assim que se fale do tema através da exposição dos textos que falam do Exatamente. tema. Né? Fazer, às vezes, microexposições ali, né? Exato. E aí, assim, o que eu indico também? Comece por... aí converse com o seu pastor, a gente sempre indica isso. Comece com os temas mais fáceis, os fundamentos da fé que nós falamos. Né? O que é o novo nascimento, o que é a salvação, o que é o pecado, o que é dízimo e oferta, né? Com boas, né? Peça referências de bons teólogos, né? Então, por exemplo, John Stott, Hernandes Dias Lopes, a gente poderia citar vários aqui. Piper, Keller. John Piper, Tim Keller. E aí, uma ferramenta boa hoje, tá? Não se escandalize. O ChatGPT, desde que bem alimentado, desde que não seja assim uma fonte solta, mas faça perguntas para o ChatGPT citando esses bons teólogos. Claro. Pede para ele, fala assim, com base na teologia de esses nomes que a gente falou aqui. Exatamente. Aí te faz a pergunta. Porque senão você pode também receber um monte de informação que não é relevante, né? Participe dos grupos de estudo na sua igreja. A nossa igreja, nós temos escola bíblica. Nossa igreja, nós temos escola bíblica. Estamos falando todos os domingos sobre o livro de Hebreus, capítulo a capítulo. As nossas células, né? Quem está na nossa igreja há mais de 2 anos e está envolvido em células, já estudou Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, alguns salmos, e está estudando agora Colossenses. Ou seja, grupos de estudo que falem da Bíblia, né? Então, assim, eu vejo, Pedro, isso para começar. E eu já vou, assim... isso tem que te aproximar mais de Deus. Né? Porque... Eu acrescentaria até, Gibas, as pessoas terem a liberdade de nos perguntar. Ou a você que é de outra comunidade, ao seu pastor, tenha essa liberdade e queira conhecer mais. Porque às vezes você ouve, assiste um vídeo, ou ouve um podcast, alguma coisa assim, que você não tem interação. E aí, de repente, ali as pessoas, ou o expositor fala algo que você fica na dúvida, e você, poxa, ok, legal o vídeo, a pregação, mas não entendi um ponto. Você não tem acesso a essa pessoa. Mas você tem acesso aos líderes da igreja, aos pastores da igreja. E, de repente, no final de uma mensagem, você deveria abordar e perguntar, pastor, eu não entendi aquele ponto. Eu não entendi essa abordagem. Eu não entendi o que significa isso. Isso fará você crescer e a nós também, pastores. Perfeito. Porque pode ser que eu não tenha uma resposta pronta para você e aí você vai me incentivar a estudar e te trazer uma resposta melhor e, com certeza, nós também te incentivaremos a estudar e a buscar boas informações para o seu e o nosso crescimento espiritual. E o perigo de nós não conhecermos o que é uma boa teologia é a gente achar que a teologia que nós estamos fazendo ou ouvindo, ela é boa. Aí é o que foi dito aqui, né? Você não conhece o verdadeiro. Se você não conhece o verdadeiro, você não conhece o falso. E uma coisa eu te garanto, depois que você conhece teologia boa, é um caminho sem volta, irmãos. O perigo de você conhecer teologia boa é que você vai abandonar ruim. Só esse. É igual comer em restaurante bom, né? Exatamente. Aí você não quer voltar no restaurante. Igual tomar café sem açúcar e de boa qualidade. É um caminho sem volta. Muito bom. Bom, já não há mais tempo para quase mais nada. Quero passar ainda para o pastor Cleiton para a gente fazer as nossas considerações finais.
de maneira levemente objetiva, porque o nosso tempo está no limite. Mas agradecer mais uma vez, pastor Cleiton, pela sua participação, por estar aqui conosco. Se há algo que você queria dizer que não foi dito durante esse episódio, agora é a hora. Vamos para os nossos finalmente. Fique à vontade. Se há algo a dizer, não dá tempo mais, né? Turma, queria agradecer mesmo, né, de coração a todos aí, pedir que Deus abençoe a vida de vocês. Independente de bons livros, de bom conhecimento teológico, o que vai mudar a nossa vida, transformar quem nós somos, o nosso caráter e nos levar a Cristo é a palavra de Deus. Então, quero deixar esse versículo aí. Anota, leia várias vezes durante essa semana, durante esse mês, né, em que você vai receber esse podcast. Se apegue à palavra fiel, se apegue à palavra de Cristo. Ela é a maior base, é a maior construção teológica que a humanidade já viu. Como Agostinho mesmo afirmou, né? Sendo um grande conhecedor como era, ele não leu em nenhum livro que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo transformou a vida daquele homem, Cristo vem transformando a vida de muitos grandes homens na era, né, durante a história, e nós que estamos aqui hoje falando sobre o que Deus se permite ser conhecido, ou como Tomás de Aquino disse, né, é a revelação de Deus enquanto ele se manifesta. A manifestação de Deus é que transforma a nossa vida. E isso acontece quando? Quando nós nos apegamos à palavra de Deus, quando nós nos debruçamos sobre a verdade bíblica e nós guardamos ela no nosso coração e avançamos. Obrigado a todos aí, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Pastor Léo. Gratos a todos que assistiram, estão conosco até aqui. Compartilhe esse episódio, mande para alguém, tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de tantos outros também. Eu fui salvo por uma experiência com Cristo. Num dia, Jesus me alcançou, tive um encontro com Ele. Mas o que transformou minha vida foi a palavra de Deus. O que transforma vidas é a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus nos protege das heresias, do engano e nos torna mais humildes. Quem que é o bom teólogo? Aquele que ama mais as pessoas, aquele que serve mais as pessoas. Se a sua teologia não te deixa mais humilde, não te faz amar mais as pessoas, mais parecido com Cristo, não te deixa mais parecido com Cristo, ela não é uma boa teologia. Deus te abençoe. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado por mais um episódio juntos. Espero que você esteja curtindo essa segunda temporada do Unicast. Pega o link desse episódio, como sempre, manda para todo mundo, seja no YouTube, seja no Spotify. Você pode sair mandando nos grupos de WhatsApp, manda no grupo da célula, manda no grupo do ministério que você faz parte. Não deixe de continuar assistindo, curtindo no YouTube, dando 5 estrelas no Spotify. E eu te vejo no próximo episódio. Até mais.